bastante agradecimento que que nós recebemos aqui hoje, o Dr. Murilo, o Dr. Isomar. Eu já penso em você, Isomar, como um parceiro de todas as horas, porque você muitas vezes chega antes com as suas sugestões e sempre em momentos bastante importantes. Nós temos nos preocupado não só com o corona, mas no meu caso particular, inclusive como diretora de escola, tenho me preocupado muito mais com o pânico e a disseminação de um alarme que eu não tenho como aquilatar, eu não sou médica, eu sou pedagoga. Então, os dois médicos aqui vão trazer uma preciosa contribuição. E eu acredito que essa contribuição vai ser, inclusive, num aspecto de nos posicionar o que é de fato esse vírus. Existe toda essa preocupação, não existe mais nada em termos de saúde com o que nós tenhamos que nos preocupar, a não ser o coronavírus. Será que a gente não está deixando outras oportunidades mais sérias de doença aparecerem do que o coronavírus? Então, quero agradecer mais uma vez bastante e agora vocês são os condutores aí da noite. Legal, obrigado, Magda. Muito obrigado. Obrigado, Murilo, por estar aqui comigo. Obrigado a todos, pessoal que está aqui conosco, pessoal que está online. A gente está hoje transmitido pelo Zoom. A gente convidou alguns grupos, talvez, e de qualquer forma a gente está gravando essa reunião pelo Zoom, estamos gravando aqui na escola. A ideia é conversar num bate-papo mesmo, nada de aulinha, sobre a epidemia de coronavírus, que na verdade quando a gente preparou o cartaz era epidemia, hoje é pandemia, né? E tem muita coisa acontecendo, acho que essas coisas acontecendo estão mais na esfera do boato e do pânico do que qualquer outra circunstância. Diga-se de passagem que a China puxou o freio de mão, né? Quando puxou o freio de mão, a questão econômica veio à tona, então juntou-se aí o medo da epidemia com o medo da recessão econômica, de como é que isso vai ficar, justamente, as bolsas, tudo mais. Justamente. Então, a gente estava brincando, né? O grande temor, como é que se diz? Que o grande temor é a bolsa, né? O maior problema do coronavírus é o índice de suicídio entre os investidores do Ibovespa. Então... Tá muito maior do que as taxas de mortalidade, na realidade. Então é bem complicado, como o Dr. Isomar mesmo falou, a gente está em muitas notícias, né? Tem muita coisa que a gente está tendo, são notícias que estão sendo atualizadas diariamente, a gente tem números que são atualizados diariamente, é difícil a gente falar com consistência com as coisas, então falar assim com muita propriedade, porque tem muita coisa que ainda está sendo descoberta, são um vírus que, na verdade, a gente já conhece essa família, não é nada novo. Então, coronavírus é uma família de vírus que já é um tanto quanto conhecida desde mais ou menos 1940, com primeiras, na verdade, levantamentos científicos, estudos mais ou menos na década de 60, com relação a como eles funcionam. Eles têm algumas pequenas espículas, por isso corona, lembra uma coroa. E com isso daí tudo, a gente teve várias epidemias já, que foram causadas por esses. Então, vários ressurgimentos que foram de doenças relacionadas. Algumas delas, na verdade, já muito conhecidas, que foi a SARS, mais ou menos em 2002, a MERS, em 2012, e agora, mais consistentemente, essa que a gente tem do coronavírus, que a gente conhece como coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, que está causando tudo isso. E como são coisas que a gente não tem informações muito concretas, às vezes tem coisas que estão sendo descobertas, então tem sim informações que são embasadas, tem muita coisa que é especulação, tem muita coisa que acaba caindo no âmbito das fake news e gera muito desespero. Os termos que são utilizados, apesar de corretos, então quando a gente fala em pandemia, é o termo exato, mas gera medo, gera desespero. E isso acaba causando uma, às vezes, sensação de pânico que é muito mais danosa que o próprio vírus, na grande maioria das vezes. E é isso que a gente está aqui para tentar desmistificar um pouco, né? Trazer um pouquinho mais de luz.
só dando um panorama, isso daí veio em dezembro agora. Por incrível que pareça, nessas épocas que as coisas ficam um pouco mais adversas, a gente desenvolve ou põe à prova tecnologias que vêm aí fazer questões disruptivas. Não sei se vocês sabem, mas assim, quem diagnosticou primeiro a epidemia, a diagnosticou sem uma gota de sangue, sem nenhum exame médico, nenhum exame físico, nada. Ele diagnosticou por inteligência artificial. Na verdade, essa tecnologia já vinha sendo testada antes, já tinha feito uma prova, inclusive, da sua viabilidade no Zika vírus, quando entrou nos Estados Unidos. Esses pesquisadores saíram dali, foram para Toronto, e de lá de Toronto tem uma empresa, a Blue Dot, acho que é Blue Dot, né? Eu acredito que sim. E que diagnosticou o vírus por inteligência artificial antes mesmo do CDC. Então falou, está aparecendo uma epidemia lá na cidade de Wuhan, né, por coronavírus. Como é que eles sabem disso? Eles sabem porque os hábitos das pessoas existem ligado à cultura das pessoas. Então nós aqui comemos algumas coisas, na Índia se come outras, na China se comem outras. Sim. E a gente sabe que a transmissão interespécie sempre existiu. Então não é porque só condenava os chineses, comeu morcego, não sei o quê. Não, gente, não é algo novo. Come macaco, enfim. E a gente já teve epidemias pontuais, assim, para vocês terem uma ideia, na Amazônia também, né, restrita conforme o fluxo de pessoas. A única diferença é que hoje, e foi assim que a inteligência artificial entrou, o fluxo ali começou a ser monitorizado. Quantas pessoas iam para o hospital, quantas pessoas eram diagnosticadas com insuficiência respiratória, quantas dessas pessoas saíam daquele entorno e viajavam para tal lugar, e acabou se diagnosticando indiretamente por inteligência artificial. A partir daí, a coisa começou a tomar um vulto. A China começou a fazer um teste de grandes proporções, que foi um teste de fazer uma quarentena em cidades. Isso a gente não via desde a Idade Média, né? A gente não via há muito tempo. E, no fundo, era um teste tentando lidar com algo que o Murilo pode explicar melhor que eu, que é o tempo da epidemia. A epidemia vem com tudo, né? Depois ela pega um platô, né? E esse platô permanece até a questão resolutiva. E, na verdade, assim, o grande dilema que nós vivemos hoje é qual a inclinação dessa curva. Sim. Porque talvez na inclinação dessa curva, a gente está falando, vai contaminar 1% da população. 1%, 200 milhões de pessoas no nosso país, né? É só a gente fazer as contas que a gente não tem leito hospitalar, nem exatamente. Circunstâncias suficientes. A gente não tem leito hospitalar, muito menos UTI, muito menos oxigênio, muito menos respirador, para dar conta de tudo isso. Né? E eu te passo a palavra, você vê aí o que você acha que a gente pode... Eu acho que assim, um dos pontos importantes que você colocou mesmo, Isomar, é isso. Assim, a gente não pode colocar a culpa em ninguém. Isso é uma coisa que, infelizmente, eu tenho visto muito nos últimos tempos. Assim, a culpa é da China, a culpa é de um, a culpa é de outro. É um vírus. Vírus são feitos para isso. Eles se desenvolvem e eles evoluem e eles são... o curso de vida inteiro deles é em torno de infecção de espécies e pular de espécie para espécies, mutações úteis ou não. Então a gente não pode culpar alguém. A culpa não é de ninguém, é uma doença. Essas coisas podem acontecer e pandemias podem ocorrer. Isso sendo dito, fatalmente a China fez esses isolamentos, né, que eles tentaram. Isso não é uma coisa que tem uma evidência que funciona muito bem, visto como a gente ficou aqui, né, evoluiu para uma pandemia de qualquer forma, porque quando você faz uma quarentena, o que ela causa? Ela causa medo, ela causa desconforto em todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Então, na verdade, você está prendendo pessoas num ambiente que está contaminado. Isso faz com que as pessoas tentem fugir de outras formas, tentem ter outros tipos de êxodo, tentem sair de formas clandestinas, para justamente evitar de estar dentro de uma região que elas consideram, que está sendo considerada como perigosa. E isso vai fazer que espalhe ainda mais esse tipo de coisa. Então, o que isso nos ensina na realidade? Até pelo fato que virou uma pandemia. Medo aqui é o principal problema que a gente tem. Desconhecimento desse vírus é o principal problema que a gente vai encontrar. Então, se a gente tiver o conhecimento, souber o que está acontecendo, a gente vai, de fato, conseguir ter um controle muito melhor e lidar com essa situação de uma forma muito mais tranquila. O que gerou muito desconforto recentemente? Foram alguns áudios, algumas declarações que
algumas oficiais, outras de conteúdo um pouco mais questionável, mas que invariavelmente falavam a mesma coisa que isso que o Dr. Isomar falou. A gente vai ter uma parcela da população que vai estar infectada, essa parcela que vai infectar, por menor que seja 1%, se a gente considerar quantos casos que vão ser graves disso, e isso é interessante a gente falar de como essa doença funciona, que é, primeiro caso que a gente tem que desmistificar aqui. Ah, é um supervírus, está matando todo mundo que pega fica mal, fica horrível. Não, de forma alguma. A gente tem 80% dos casos sendo ou completamente assintomáticos ou sintomas leves, que não precisam de nenhuma espécie de internação. Sintomas gripais só, como febre leve, tosse, coriza, sem falta de ar, sem dispneia, né, que é essa dor ou desconforto ao respirar, sem queda de saturação, sem queda de pressão, sem absolutamente nada que a gente considera como um sintoma de gravidade. Então são pacientes que não vão precisar de forma alguma de controle hospitalar, eles têm a doença, mas que não vão desenvolver nenhuma espécie de complicação. O restante dos pacientes, alguns vão ter que ser internados. Sim, desses daí, provavelmente 15% mais vão ter que ser internados sem gravidade. Então vão ser internados porque tiveram algum grau de complicação, não dava para a gente mandar para casa, mas não precisaram de UTI. Desses, mais ou menos 5% vão evoluir com necessidade de UTI. Então vão ter alguma necessidade de fazer algum tratamento intensivo, principalmente porque teve uma insuficiência respiratória, precisou ser entubado, precisou ser utilizado alguma coisa para suporte. E desses aí ainda, se a gente for considerar, esses que vão ter mortalidade. Quem vai morrer por coronavírus não é quem está em casa sem ter sintoma nenhum, não é quem está internado sem gravidade, é quem teve complicação da doença. A doença não mata subitamente. Não é uma coisa que um dia você está bem, no outro dia você foi com algum problema, como um infarto. Ela tem uma evolução progressiva, ela tem todo aquele quadro clínico. Então, esses pacientes que internaram em UTI, que tiveram complicação, esses sim são pacientes que vão acabar falecendo se evoluir de uma forma desfavorável. E a taxa de mortalidade aí, a gente pode falar algo em torno de 3,2% do total dos pacientes, ou, em alguns estudos, até menos, 1,2, 1,3, depende muito de que lugar você está falando, se é na China, se é só no Brasil. No Brasil a gente ainda não tem nenhuma espécie de estudo, levantamento. É uma epidemia nova, é uma pandemia nova. Então a gente não tem dados em cima disso aí para conseguir extrapolar tão bem. O que a gente tem são alguns dados que a gente consegue ver que é uma doença que, sim, merece preocupação, merece investigação, mas que, por exemplo, se a gente for colocar em números, ela mata menos do que a gente teria com sepsis. Então, aquelas infecções generalizadas por E. coli, infecção generalizada por de sanguínea e infecção urinária. Sepse mata muito. Sepse é uma doença que causa muita morte, é diário. A gente tem pacientes diariamente com sepse em pronto-socorro. São coisas que vão levar à complicação. Se a gente for considerar outros tipos de infecção, também vão causar muita complicação. Se a gente for considerar um caso bem gritante, na verdade, ebola mata cerca de 50% dos casos. Então, assim, é muito mais. Só que mais do que ebola, uma coisa que é a nossa realidade cotidiana, tuberculose não tratada, 60% das pessoas vão morrer. E a gente tem isso no nosso cotidiano. Quando a gente escuta, a gente até se assusta, mas não na proporção que a gente pensa em coronavírus. Então é algo para a gente repensar. Até que ponto que a gente realmente está com medo desse vírus por causa do que ele causa, ou até que ponto a gente está com medo das informações que a gente está recebendo e do impacto que isso causa. O impacto de fechar uma escola, o impacto de suspender jogos, o impacto de suspender a MBA, o impacto de fechar fronteiras, a bolsa caindo. Isso tudo tem o seu porquê de estar acontecendo. Mas o efeito disso, né, que é o efeito da quarentena, causa muito mais medo e muito mais problema, na verdade, do que talvez até o próprio vírus, se a gente for considerar. Você acha, só vou abrir algumas questões. Claro. No fundo, muitos dos governos, das políticas institucionais que estão sendo feitas para prevenir a transmissão, elas, assim, têm uma bravata política, óbvio, mas, assim, tem também uma questão técnica aí, que é você tentar transformar essa epidemia em algo agudo, uma coisa mais flat no tempo, né? Para que a gente tenha leitos para poder internar as pessoas. Exatamente. Né? Então, sim, o que significa isso? Significa
que hoje, se eu infecto milhares de pessoas ao mesmo tempo, eu não tenho como dar condições de cuidar dessas pessoas nos hospitais. É exatamente, né? Essa que é o nosso medo, né? Que é o porquê dessa população. Que nem você bem colocou, 5% de leitos de UTI dentro de uma população brasileira, de assim, não de 5% da população geral, mas de 1% dela que seja, são mais leitos de UTI do que a gente tem disponível, por assim colocar. Isso que gerou um desconforto quando foi pronunciado. A gente vai, de fato, ter essa proporção? Não necessariamente, mas a gente precisa estar preparado para se isso acontecer. Esse é o trabalho que nós da infectologia, que toda a Sociedade Brasileira de Infecto, que todo mundo que está fazendo essa parte de intensiva e dentro dos hospitais estamos tendo. Tudo isso de tentar isolar as pessoas em casa, se você voltou de viagem, fique 14 dias em isolamento, se você puder, para evitar. Se você está sintomático, com certeza absoluta, fique em casa. Não é para sair, não é para contaminar, porque por mais que não seja coronavírus, pode ser uma gripe, pode ser uma influenza, isso vai passar para outras pessoas. E influenza também mata, né? Mata talvez até mais que Covid, pelos alguns casos que a gente está vendo, alguns dos estudos. Então vale sim a gente pôr essa ideia de que a gente precisa controlar isso daí. Tem uma questão até cultural, né? Porque é um entendimento que é importante a gente ter nesse momento. Aqui no Brasil, nós temos sempre um hábito de, tô resfriado, tô gripado, mas vou trabalhar assim mesmo, vou para a escola, vou não sei o quê. Isso, em alguns lugares, é até condenável, não por você estar doente, porque você já está doente. Justamente. Né? Mas porque você tem o risco de transmitir isso para outras pessoas. Sim. Né? Então, nesse momento, acho que até vale a pena essa reflexão de, olha, estou resfriado, estou doente, estou me sentindo doente. Eu não tenho, assim, o direito de ficar transmitindo isso para outras pessoas. Justamente, né? De forma alguma. Então, uma das prevenções que a serem feitas é justamente, houve uma percepção de que está doente, né? Não vai trabalhar, não vai para a escola, tudo mais, e ajuda muito nesse cenário que a gente está tentando delinear, que é um cenário de, olha, tornar a coisa um pouquinho mais lenta, para a gente poder dar mais suporte para aquelas pessoas que de fato isso mesmo. Têm um risco. Queria que você falasse um pouquinho de transmissibilidade da doença, né? Porque muita gente confunde, então hoje me ligaram falando assim, quer dizer que se eu botar a mão no elevador, apertar o elevador de alguém que estava lá com coisa, eu vou pegar aquele vírus? Sim. Eu falei, olha, é importante ter em mente que é importante lavar as mãos. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre transmissibilidade para a gente. Então vamos lá. Porque o que é importante da gente saber? Por que tomou essa proporção toda que a gente está vendo com o coronavírus? Qual a diferença de um coronavírus para uma gripe? Que a gente não deve chamar isso que a gente está tendo de gripe por coronavírus. São duas coisas diferentes. Gripe é uma coisa, coronavírus é outra. O Covid-19, que é o nome da doença, é outra coisa. De fato, os sintomas são muito parecidos. A diferença é que a gente tem toda essa precaução, todo esse medo em cima do Covid-19 é porque é novo. É uma coisa que não acontecia até 2, 3 meses atrás, não existia, por assim colocar, e agora está aí como uma pandemia. O crescimento é rápido. Então é uma coisa que assusta por essa proporção. É uma coisa que a gente não sabe exatamente qual o comportamento. Então o pessoal vive me perguntando, mas o vírus pode mudar? Ele pode pode virar outra coisa? A gente não sabe. Tem poucos dados, é uma epidemia nova, é uma pandemia nova, perdão. Então, a gente ainda está evoluindo, estamos vendo como que está sendo a evolução. A princípio, não é uma coisa preocupante, mas não é uma coisa que a gente pode só ignorar. Falar, não é importante, pode ser deixado de lado. Jamais uma coisa assim pode ser. E principalmente, o que o Dr. Isomar e eu já citamos várias vezes, os grupos de risco, que são as pessoas que não têm uma imunidade boa o suficiente para combater esse vírus. Então, pessoas idosas que têm a imunossenescência, que a gente chama, um sistema imune idoso, um sistema imune que já não funciona como deveria, são pessoas que são suscetíveis a muitos tipos de bactérias e vírus. E principalmente, nesse momento, o corona, mas não só ele. Elas podem adoecer por vários motivos e podem falecer por vários motivos. Pessoas que têm uso de imunossupressores, então pessoas com lúpus ou algumas doenças reumatológicas, também são suscetíveis. Pessoas que têm algum grau de imunodeficiência ou
inata, então tem algum erro nas células imunes e não funciona corretamente, ou adquirida, que é o caso, por exemplo, das pessoas que têm HIV cursando com AIDS. Essas são pessoas que estão suscetíveis. E principalmente, né, pessoas com tratamento oncohematológico. Então, pessoas com câncer, pessoas com leucemias, pessoas com todo esse tipo de doença linfoproliferativa ou os tumores sólidos, que são mais suscetíveis a esse tipo de doença. A mortalidade nesses grupos, a gente já fala, tem algo em torno de 6%, talvez mais. Então, não é que todos também vão falecer, mas é uma mortalidade maior e de forma alguma é algo que a gente pode ignorar. Como a gente pode proteger essas pessoas, que é o ponto principal? Como o Dr. Isomar falou, a gente precisa ter o bloqueio. O bloqueio acontece de que forma? Da gente se prevenindo, não passando isso para frente de forma alguma. Então, as principais medidas que a gente estava comentando chegou de um local que pode estar infectado, ou você acredita que você possa estar infectado, não saia em público, não encontre com outras pessoas, fique em isolamento. Se você não tem sintomas, tudo bem, não é tanto. Se você está sintomático, então você tem de fato coriza, catarro, febre, você tem, que não coronavírus, uma influenza. Não deve passar isso para mais ninguém, fique em isolamento social na sua própria casa, sua própria residência. Vamos supor, mas o que eu posso fazer no resto do meu dia a dia? Você deve, principalmente, a principal medida, lavagem das mãos. É o mais importante. Mas acabou o álcool gel, não tem mais álcool gel em lugar nenhum, tentei comprar, não consegui. Não tem problema, não precisa ser álcool gel. Água e sabão, lavando direito, é a mesma coisa. É até mais eficaz, na verdade, que álcool gel. Só depende do tipo de aplicação. Álcool gel a gente usa muito em ambiente hospitalar porque é mais tranquilo de você fazer. Você não precisa procurar uma pia. Você consegue fazer essa higienização adequada no momento ali da assistência, desde que você não esteja com a mão suja. Se ela estiver suja, você precisa necessariamente lavar. Não adianta higienizar sujeira. Então, mão suja, sempre lavar. Mão que não esteja suja... A mão não é passar água. Tá? Exato, e não é só aquela passadinha, acabou. É segundo a técnica certa, isso daí é até fácil da gente encontrar. Se procurar técnica de higienização das mãos no Google, a primeira imagem que aparece é as técnicas do CDC. É bem autoexplicativo, é bem tranquilo de entender como que funciona. É um procedimento que dura no máximo 1 minuto, aproximadamente, e sim, funciona. Você vai ter essa limpeza. Outras coisas, a gente deve evitar algumas convenções sociais que a gente tem que é um pouco difícil para o brasileiro, mas o clássico encontrou, vamos apertar a mão, dar um beijinho, um abraço. A gente sabe que assim, é difícil nós como um povo fazer isso, a gente não tem esse costume. Nesses momentos, talvez seja interessante, porque o que acontece? Toda vez que você está com a sua mão contaminada, você encosta no seu rosto, você tem várias portas de entrada. O vírus ele vai entrar por mucosas, então você pode respirar ele, de fato. Mas se você encostar no olho, se encostar na boca, encostar no nariz, ouvidos, qualquer lugar que tenha mucosas e está contaminado, você vai sim se contaminar. Se tiver um machucado, exato, de ter feito a unha, entendeu? Na sua cutícula, ali também é a porta de entrada. Você tem uma porta de entrada, você vai se contaminar. Então a higienização é o mais importante. Então essa higienização toda das mãos, essencial. Evitar aglomerações. Então tudo isso, essas medidas todas que a gente está falando em fechar escolas, parar congressos, fechar tudo. Ainda não chegou nesse momento, segundo que a Sociedade Brasileira de Infecto levantou ontem na nota oficial deles, de fechar esses ambientes ainda. A gente não tem tantos casos no Brasil, a gente não está no momento que a gente está tendo ainda um surto completamente desenfreado, mas é sim o momento da gente começar a pensar nessas medidas. Então, fechar todas as escolas? Não, mas evitar aglomerações desnecessárias? Sim. Então, assim, se você tem algo que não é essencial, você não deve ir para aglomerações. Então, vou ir para balada. Não, isso não é essencial, entendeu? E é onde você mais vai se expor. Então, talvez não, né? Não seja ainda o momento da gente fazer isso. Quer dizer, não seja o momento de ficar indo tanto nessas aglomerações sociais, mas sim tomar um pouquinho mais de cuidado. Pacientes idosos, então vamos colocar hospitais e outras clínicas que você tem esses idosos. São ambientes que devem ser reservados para esses pacientes. Então, se a gente puder evitar justamente procurar o hospital só para fazer o teste, porque eu não estou sentindo nada, mas eu queria saber se eu estou,
Geralmente não é uma coisa prudente para a gente fazer. Além de não ter evidência nisso, você está se arriscando se expor ao vírus e está arriscando depois expor as outras pessoas na sua casa com o vírus, né? Outras coisas para a gente também ter bastante em consideração. A gente precisa tomar cuidado em outros termos de transmissão do tipo espirro. Então, se você está doente, você já está com alguma coisa, é esse isolamento social, mas eu vou espirrar, o que eu faço? Sempre usar ou um pano descartável, me desculpe, um papel, né, um papel toalha descartável, ou cotovelo. Então, sempre tossir no cotovelo para evitar tossir nas mãos e contaminar elas. Uso de máscara, isso é uma das principais coisas que todo mundo está sempre levantando e eu acho que é um dos principais pontos aqui para a gente falar. É recomendado o uso de máscara na população geral, então eu sair de máscara na rua? Não é recomendado, entendeu? A máscara funciona? Sim, máscaras funcionam quando a gente usa elas adequadamente. Então, aquela máscara cirúrgica, que é a máscara que a gente mais conhece, vende na caixinha, que é aquela branca geralmente, ela vai funcionar durante aproximadamente num ambiente dentro do hospital, numa sala cirúrgica, com ar-condicionado, o cirurgião não falando, então só na respiração normal. Cerca de 2 horas é o tempo útil dela. Depois disso, ela já umedeceu, ela já não está funcionando como filtro. Ela precisa ser trocada. Fora desse ambiente, então eu estou em casa, ou eu estou no ônibus, eu estou na rua, eu estou conversando, eu estou respirando, está úmido, essa máscara vai perder muito antes essa duração. Isso aí vai deixar de ter esse efeito de filtro e na realidade vai te expor até a mais problemas muito mais rápido do que essas 2 horas. Então você teria de trocar essa máscara sempre, o que não é nem um pouco prático. Você, além de ficar manipulando o rosto, então você vai tirar uma coisa, vai manipular seu rosto para colocar outra, isso é uma falsa sensação de proteção, entendeu? Se você fazer a higienização das mãos, não encostar no rosto, fizer todas aquelas medidas, você está muito mais protegido do que o uso dessas máscaras indiscriminadamente. Elas são muito para o ambiente hospitalar, onde a gente põe, vê um paciente, logo em seguida já retira. Então, na verdade, a gente não usa elas diariamente dentro do hospital para todos os ambientes, né? Outros tipos de máscara existem também, que é aquela bico de pato, que são as outras mais caras. Elas duram mais, factualmente, e são mais eficazes, por assim colocar. Elas bloqueiam um pouco mais por causa dos tipos de partícula que veiculam o vírus. Agora, também não é indicado usar. Não é o tipo de máscara que você deve ficar utilizando por aí, porque além dela ser extremamente incômoda, vamos colocar, para você ter uma proteção adequada, você teria de usar essa máscara durante todo o seu dia que você está fora. Então, todo momento que você não está dentro da sua residência sozinho, você tem risco de adquirir isso porque você está tendo contato interpessoal com outras pessoas. Você teria de usar essa máscara durante 12, 16 horas. Além de não ser feita para esse uso continuado, isso é uma coisa que provavelmente ela vai perder um pouco da sua eficácia, você eventualmente vai ter que tirar ela para fazer qualquer atividade que seja, mesmo porque respirar com ela é algo bem complicado. Então, não é indicado, não é uma coisa que vai causar nenhuma espécie de benefício, né? Quando que mas então, quando que eu vou usar máscara? Se você está doente, então você está sim com catarro, espirro, e você realmente precisa sair de casa, então você precisa ir para alguma coisa, não tem como adiar, ou você precisa ir no médico, você precisa necessariamente ter contato com outras pessoas. Aí é indicado que você use uma máscara cirúrgica, para justamente evitar de passar isso. Não abona de forma alguma de você continuar. Higienização das mãos, não encostar nas superfícies, higienizar as superfícies se você está doente, com toda certeza. Essa higienização, as suas mãos estando limpas, você não vai contaminar o ambiente. Então você não vai auxiliar a contaminar outras pessoas. A moral da história é, a gente precisa proteger os outros. Sim. Protegendo os outros, a gente vai proteger o ambiente, e se o ambiente está protegido, você está protegido por consequência. Isso é uma mudança na ideologia toda que a gente tem. Não é assim, o que eu tenho que fazer para me proteger, é o que eu tenho que fazer para proteger Sim. todos. Né? Eu, inclusive, eu estou dentro desse meio, então eu protegendo o meio, eu me protejo. Esse é o importante. E claro, se você é um paciente que tem algum grau de imunodeficiência, tem alguma dessas doenças, tem alguma coisa, aí algumas orientações específicas. Então,
jamais deve ser usado máscara? Não, tem orientações. Talvez, dependendo de onde você vai, dependendo do que você vai fazer, pode haver exceções. Então, sempre consultar um profissional para ter essa orientação, para a gente saber como que a gente vai fazer. Mas, em geral, público rígido, não tem menor indicação disso. É realmente higienização das mãos, evitar contato interpessoal, evitar aglomerações, não encostar em rosto e, com isso, a gente consegue ajudar bastante já. Vai ser difícil, né? Imaginar um brasileiro por alguns meses, vai ser uma prova de fogo. Por alguns meses sem encostar em ninguém, né? Exatamente. É difícil. Hoje mesmo, aqui, eu sabendo dessas recomendações, a gente cumprimenta as pessoas, né? Porque a gente não quer passar de mal educado, mas é um pouco difícil. A gente sabe que até isso está bem difundido, né? As ideias estarem bem colocadas é um pouquinho mais complicado. O vírus, ele fica no ambiente, né? Ele fica no ambiente. É uma diferença que é bastante interessante a gente pontuar, né? Porque Sim. ele fica, se não me engano, 2, 3 dias, né? Até, Pode ficar. Depende muito, assim, das condições desse ambiente. Se você colocar um ambiente que está completamente protegido, então não tem ação de sol, não foi limpo, não teve absolutamente nada, ele pode ficar 7 dias, talvez até mais. Eu não lembro de cabeça o número exato no estudo, mas era aproximadamente isso. Agora, uma coisa que funciona, se você higienizar esse ambiente, então você limpou esse ambiente, ele vai sim ficar limpo desse vírus. Então, não é algo que assim, eu passei, eu limpei e mesmo assim vai estar transmissível. Não. Se você fez uma higienização correta, tá certo. Porém, vale que assim, ambientes externos, eles podem sim estar contaminados, mas o vírus ele não voa. Então você não vai ter... É uma concepção que o brasileiro acha que assim, o vírus vai entrar pela janela. O vírus ele sempre vai ter que vir de algum vetor. Então o que a gente fala dessas máscaras? A máscara branca é para proteção contra gotículas e a máscara N95 proteção contra aerosóis, que são as partículas maiores ou menores. Sempre o vírus está veiculado de alguma coisa. Então é porque você levantou, por exemplo, o uso dos ventiladores. A gente levanta poeira, levanta algumas coisas com ele, você carreia. Então você tem a chance de passar para alguma coisa com o vírus por causa dessas correntes de ar. Quando uma pessoa espirra, ela passa. E, mas daí como é que eu vou pegar então se o ambiente está sujo? Porque você vai encostar nesse ambiente e vai encostar no seu rosto, sem higienizar as mãos. Ou vai comer depois, sem higienizar as mãos. E daí você vai pegar. Porque você pegou esse vírus de onde ele estava e levou até a sua boca, o seu nariz, sua boca. Os seus olhos. Por isso que aconteceu. E a gente vê hoje, até por isso que as pessoas entram em pânico, a gente vê diferentes cenários mundiais, né? A China Sim. apresenta uma coisa, a Itália outra, Exato. Os Estados Unidos outra. Não em termos de informação, mas em termos de medidas a serem tomadas. E uma lição a ser discutida, uma reflexão a ser pensada é assim, qual que é o perfil de cada país, né, para que essas medidas sejam tomadas dentro do contexto desses países. Hoje a gente estava conversando por que a Itália, com pessoas mais idosas, é diferente do Brasil. Justamente. Né, o contexto. Então não adianta a gente falar, na Itália está um caos, que nem a gente viu hoje no áudio, né? Que foi um áudio, de certa forma, técnico e ao mesmo tempo inocente, veiculado por um professor da USP, que a gente estava brincando hoje, né? Que ele provavelmente falou numa esfera mais pessoal, mas que o risco que todos nós corremos hoje viralizou, né? E acabou criando mais confusão e pânico do que qualquer outra coisa. Justamente. Né? Mas é diferente, né? É diferente do que está acontecendo na Itália e na China do que aconteceu aqui. Até porque tem o tempo também, né? Exato. Aqui agora vai começar o outono e o inverno. Outono e inverno. Então, nós somos um país tropical, né? Notadamente que quando a gente vê a dispersão do vírus, talvez pelo clima, nos países tropicais, aqui subequatorianos, a gente está com menos casos ainda, ou por isso, ou por notificação, mas existe esse efeito, né? São climas mais quentes, mais amenos. Talvez isso tenha algum impacto nessa dinâmica de transmissibilidade viral. Na Itália, como a gente bem pontuou, é uma população que a média de idade lá é muito maior. Então, é uma média de idade populacional bem alta. O pessoal lá, se não me engano, tem uma média mais ou menos de 50 anos. Então, realmente é uma população muito, muito mais idosa. E eles, assim como nós brasileiros, têm esse costume dessa solidariedade, de todo o acolhimento, do contato pessoal, né? Coisas que em outros locais não tinham. Usar a mão como linguagem. Usar a mão com linguagem, encostar. Então, são coisas que, assim, contribuem para essa transmissão.
Da mesma forma que em outros países, que a gente olha, fala assim, na própria Europa, você teve a Alemanha, teve muito menos casos, porque eles têm muito menos dessa, eles têm mais essa cultura do não talvez um contato tão interpessoal, né? Na China é uma cultura completamente diferente, novamente. Então, como eles lidam com as epidemias, como eles lidam com as formas de agir, as informações, o uso de máscaras lá, tudo é completamente diferente. Então, não dá para a gente tomar como experiência o que aconteceram em outros locais com o Brasil, né? A gente tem que entender as medidas. Então, coisas que são aplicáveis de uma forma geral, medidas, a forma, vírus, tratamentos quando houverem, vacinas, isso tudo é aplicável de uma forma geral. Epidemiologias de transmissão, como que funciona em climas mais a menos, isso daí a gente vai ter que levar em consideração, mas claro, o mais importante é prevenção. Se a gente prevenir, a gente já consegue ajudar muito. Por mais que a gente pense nesses meses que estão por vir, são meses mais frios, a gente vai conseguir dar uma boa resolvida. Só uma outra coisa também, puxar, aproveitando esse gancho dos meses mais frios, a gente vai entrar em época de influenza. Então, assim, agora vai aumentar os riscos, os casos respiratórios. Por coronavírus, por influenza, por gripe, vai aumentar. Isso é um fato. Então, todas as pessoas que estão dentro dos grupos de risco para vacinação têm que tomar a vacinação para a influenza. Ah, porque protege contra o coronavírus? Não. Volto a dizer que são duas coisas completamente diferentes. Mas se você está vacinado contra a influenza, se você fez o tratamento correto, a gente garante que o que você tem não é influenza. Então fica muito mais tranquilo da gente tomar outras medidas, da gente saber que tipos de medidas terapêuticas fazer ou até não utilizar medicações em você que a gente... mas meu Deus, pode ser influenza, então a gente tem que usar o Tamiflu, ou o Tamivir que a gente tinha. Vai ser utilizado, às vezes, à toa. Não tem nenhuma ação do Tamiflu em cima do coronavírus, do Covid-19. Então, na realidade, a gente descartando essa possibilidade, fica muito mais tranquilo. Então, todas as populações, todos aqueles grupos de risco que a gente tem para vacinação, então crianças até os 9 anos, de 55 anos acima, que diminuiu até essa faixa etária, pessoas que têm comorbidades, profissionais da área da saúde diversos, todos esses devem sim se vacinar contra a influenza. É extremamente importante. A vacinação vai começar antes até? Vai ser antecipada, vai começar no dia 28 desse mês, 28 de março. Isso é circunstância, é mais do que o corona. As pessoas pegam influenza, pegam pneumonia, morrem, né? E a gente está botando muita ênfase aí no corona porque é algo novo. Mas a influenza mata do mesmo jeito. Só que se chega uma pessoa que não tomou vacina num pronto-socorro e está apresentando um quadro, que é um quadro que se superpõe, você vai falar, é corona ou é influenza? Um você trata, né? Porque a gente tem tratamento, o outro a gente não trata. Justamente. Né? E o que a gente vai fazer? Né? Grande parte do medo que a gente tem em cima do coronavírus, né, todo esse temor, eu acredito que seja o fato da gente não ter uma cura e nem um tratamento específico e nem algo nas linhas de uma vacina, né? Isso gera muito desespero em cima da população geral. Por que dá para afirmar isso? Porque tem outros agravos que a gente tem, que acontecem, que assim, não tem também cura. Por exemplo, HIV. HIV cresceu entre o público jovem recentemente cerca de 700%. Então assim, é absurdo o quanto aumentou. Só que as pessoas não têm o mesmo medo, porque querendo ou não, tem um tratamento efetivo. Você não vai morrer disso mais. Então as pessoas perdem o medo. Sífilis é uma coisa que também aumentou absurdamente, ao ponto da gente precisar de notificação compulsória de casos adquiridos. Mas ninguém tem medo, apesar de ser uma coisa que mata, se não tratada, muito provavelmente até mais do que o corona, com certeza mais. Mas por quê? Porque é tratamento com penicilina, então é tido como alguma coisa besta, entendeu? Pneumonias são extremamente graves, são quadros gritantes, são coisas que matam e mataram durante muitos anos. Mas hoje em dia a gente não tem mais medo, porque é só usar um antibiótico, como se não fosse uma coisa, a gente usa indiscriminadamente. Mas ninguém mais tem medo, porque é uma coisa que tem tratamento. Então grande parte do medo é isso, é a ausência de recursos para a gente usar em cima disso. Mas nem por isso é algo que a gente
a gente deve, assim, todas essas outras doenças, a gente deveria negligenciar como são, né? A gente deveria dar tanta importância para elas quanto a gente dá para essa nossa pandemia atual de coronavírus, mas que infelizmente não acontece tanto. Tem uma questão, Murilo, que é, assim, nós já vivemos várias epidemias na história da humanidade, várias, as mais recentes, assim, a gente tem memória disso. Eu estudava quando a gente estava no pico da epidemia de AIDS, né? Então os hospitais eram abarrotados de aidéticos, que você sabia que iam morrer, sabidamente, né? Lembro claramente quando foi instituído o trabalho do coquetel, né, com o Magic Johnson, você ganhou a capa da Time e tudo mais. Depois a gente viveu o H1N1, tirando as outras que a gente viu no meio do caminho aí. H1N1, que a gente teve um tempo até muito maior para resolver tudo, a mortalidade era maior, os grupos eram mais complicados, porque você tinha jovens, você tinha gestantes, os hospitais estavam realmente numa situação muito delicada para atender todo esse grupo. Tivemos a Zika, tivemos dengue, tudo mais. A gente estava conversando que a epidemia de dengue agora é até mais preocupante do que o do corona, porque está mudando o sorotipo, né? E a perspectiva é que essa epidemia do corona, talvez, se nada sair do controle, ela tem alguns meses de duração, né? O pico disso foi se nós levarmos em consideração assim, esse vírus em específico, esse coronavírus que a gente conhece aqui, ele tem muita semelhança com o SARS, que a gente teve lá em 2002. Se a gente levar mais ou menos... Desculpa, mas às vezes as pessoas não sabem, mas sim. Assim, o SARS, a gente usa SARS. O que é SARS? SARS é te abrevia, o médico vai botando nome atrás de nome, então para a gente não ficar síndrome de angústia respiratória, de adulto, a gente dá uma encurtada nisso e fala SARS, MERS. Então ficou Covid, então fica assim para a gente entender e passar para o público em geral, falar uma palavra gigantesca lá do que significa isso. Eu peço um pouco de perdão por isso. É a síndrome da angústia respiratória. Isso foi que a gente teve também pelo coronavírus, mais ou menos em 2002 para 2004. A gente teve esse surto que aconteceu, né, essa epidemia, mas que ela durou aproximadamente 11 meses, mais ou menos, com os primeiros cursos, os primeiros meses de evolução sendo os mais gritantes, que é o curso que a gente espera de uma epidemia, né? Uma pandemia como essa, provavelmente um pouco mais. Porém, a gente espera sempre que os primeiros meses tenham um crescimento exponencial, então é uma coisa que cresce realmente logarítmico. Por isso essa preocupação com os leitos de UTI, por isso essa preocupação que a gente tinha com todo o suporte que está sendo tomado, toda essa ênfase que está sendo dada na proteção, para a gente conseguir proteger todos os pacientes vulneráveis. Depois disso, como a gente começa a ter pacientes que se curam e ficam com algum grau de resistência, que a gente ainda não pode afirmar se tem ou não imunidade após você ter o Covid, tem estudos correndo então em cima, mas a gente pode afirmar que tem alguma resistência. Provavelmente quem já teve tem um pouco mais de anticorpos contra, né? E com isso acaba não tendo uma chance tão grande de adquirir novamente as mesmas doenças. Então isso vai diminuindo as transmissões. Isso faz com que a curva de alta vire um platô e esse platô continue reto, que é o curso final dessa epidemia. As pessoas que se infectaram, mas que se curaram, quem teve os mais suscetíveis já tiveram ou se curaram ou vieram a falecer, e a gente teve pessoas que não pegaram, que acabaram ficando, o vírus acabou sendo isolado, combatido, daí por advento de uma vacina ou de algum tratamento, ou mais conscientização com relação à higienização, você não tem mais tanta transmissão e o curso se estabiliza. É mais ou menos esse o curso de evolução. Tempo, para a gente falar aí, é um pouco delicado, né? Tudo que alguém falar e afirmar com certeza absoluta é só uma projeção. Então é difícil da gente falar, com certeza absoluta vão ser alguns meses, vão ser alguns anos, mas o que a gente pode afirmar vai ser algo em torno de esses primeiros meses, com certeza com muito mais casos. Então não se alarmem se você vê na TV, nossa, ontem eram 50, hoje já são 100, amanhã vão ser 300, depois vai ter 1000 e tantos. Isso vai ser assim, o crescimento é dessa forma, a gente tem um crescimento logarítmico. Então isso não é isso que é o fator de alarme em cima.
É a nossa preparação para segurar esse surto e para todos os casos que a gente tiver de gravidade dentro desses, a gente conseguir atender no hospital da melhor forma possível. Esse é a verdadeira preocupação que a gente tem em cima desse surto. Não porque a pessoa, todo mundo que vai pegar vai morrer, vai para os hospitais, não. Isso não é a preocupação. Tudo que a gente faz, todas as medidas de precaução, todas essas medidas, todas as palavras que estão faladas em pandemia, isolamento, tudo é para proteger esses grupos de risco, passar isso o menos possível para frente e conseguir controlar o máximo possível essa pandemia. Sim. Sabe que a boa alimentação é fundamental para uma boa saúde. Isso. De fato, está falando muito também sobre alguns alimentos. Isso. Tem fundamento? Não, assim. Né? No princípio, a gente não tem nenhum... Nada assim, visto que tem uma cura. Então, assim, a gente não tem nenhum tratamento específico, a gente não tem nenhum alimento específico para ser ingerido. O que a gente sabe é, se você tiver uma alimentação saudável, como qualquer outra coisa, você tem um hábitos de vida saudável, alimentações saudáveis, você vai ter um sistema imune melhor, pelo simples fato que a sua vida é melhor, sua alimentação é melhor, e isso, claro, vai ajudar. Vai te deixar imune, então comer um certo alimento vai te imunizar? Não, de forma alguma. Existem tratamentos específicos? Também não. A gente tem coisas que são estipuladas de outros tipos de tratamentos, né, de outros vírus, mas ainda não tem nada, nenhum estudo concreto que a gente consiga afirmar isso aqui funciona extremamente bem. Tem vários estudos em andamento, tem formulações de vacinas em andamento, então os esforços não estão parados, as pessoas não estão esperando, e mais do que, eu acho que assim, não é uma concepção tão grande no Brasil. O pessoal acha que assim, a indústria farmacêutica está esperando para ganhar lucro. Não, ninguém está esperando absolutamente nada. Todo mundo está tão empenhado quanto em achar alguma forma de tratamento, não por fim monetário, mas para simplesmente conseguir controlar isso de uma forma mais adequada. Então, com certeza, assim, vale a gente ter uma alimentação saudável, mas não que isso vá ser definitivo ou que vá te proteger mais. Não, isso é importante em todos os aspectos da vida, né? A gente pode abrir para perguntas. Sim. Acho que a gente vai para perguntas. Fiquem à vontade, gente. Claro, por favor. Nós estamos num ambiente aqui de pais Sim. e de professores, profissionais da educação dentro de uma escola. Sim. Evidentemente que a maioria das pessoas estamos aqui preocupados com os nossos filhos e os nossos alunos. Sim. Ó, com relação, o que a gente pode falar então com relação mais ao público mais jovem, né? Esse vírus, em específico, até as últimas projeções que a gente conseguiu ter, ele é um vírus muito menos perigoso para crianças do que ele é para idosos, imunocomprometidos. Não era tanto o caso no H1N1. H1N1 a gente teve várias assim, gestantes que eram extremamente preocupantes, crianças a gente teve complicações, a gente teve em adultos jovens, adolescentes, todos esses tiveram quadros graves. Nesse vírus, a gente teve vários quadros em crianças, mas até as últimas projeções que eu tinha visto, não havia, pelo menos de 0 a 9 anos, não tinha visto absolutamente nenhuma espécie de óbito, nenhum óbito relatado. E mais do que isso, até a gente completar 20, 30 anos, a taxa de mortalidade era 0,1% dos casos totais. Então, assim, casos muito, muito pontuais. Não de crianças provavelmente rígidas, crianças com comorbidades. Então, alguma criança com cardiopatia congênita, crianças com outros tipos de complicações que poderiam vir a falecer por outros motivos também. Não necessariamente só pelo coronavírus, né? Se tivesse qualquer outro tipo, um H1N1, por exemplo, ou outros vírus respiratórios, sarampo, que a gente tem um problema bem grande e a gente está também frisando muito na imunização, extremamente importante. Isso é outra coisa que também poderia eventualmente ter levado a óbito. Então, nesse primeiro momento, que nem a própria Sociedade Brasileira de Infecto falou, não, a gente não está pensando tanto em fechar escolas, pensar em isolar tanto o pessoal, as crianças, até porque quando a gente fecha, essas crianças precisam ficar junto com alguém. Os pais muitas vezes trabalham, com quem vai ficar? Com os avós. Então, assim, elas agem como vetores. Assim como profissionais da saúde agem como vetor, crianças, pelo desconhecimento com as normas de higiene, não adianta falar para a criança lavar a mão com álcool gel antes de encostar em tudo, não encostar no rosto, elas vão fazer isso. Então, elas vão agir como esses vetores.
e isso vai eventualmente passar para outras pessoas. Para elas, o risco é menor, né? Por isso que assim, a gente procura sempre fazer essas medidas de precaução do ambiente. Se a gente não infectar as nossas crianças, elas não vão infectar outros. Então, se a gente se manter saudável, manter um ambiente saudável e limpo, a gente não vai ter esse risco de transmissão, né? E se elas adoecerem, simplesmente isolamento social em casa, 14 dias, todos os cuidados que a gente vai fazer, chances de complicação muito poucas. Se eventualmente tiver qualquer um desses sinais de gravidade, claro, procurar sempre o hospital, procurar sempre um serviço de saúde para ser feito todas as medidas. Mas, mais uma vez falando, não é assim o principal grupo de risco que a gente está pensando nessa epidemia, nessa pandemia atual, as crianças. Também a gente não quer que elas se infectem de forma alguma, mas nossa principal preocupação, imunossuprimidos, idosos e pacientes com neoplasias. Imagine. Fechar uma escola, vamos supor assim, é um pouco difícil de eu, como infecto, uma única pessoa falar, isso é muito enviesado, né? Mas... Em geral, isso é um consenso. Exato, isso é uma decisão. São vários grupos que se reúnem. Isso, Então, assim, é um consenso que vai ser feito quando chegar esse momento, se chegar esse momento, as sociedades brasileiras de infecto, ou vai ser o próprio Ministério da Saúde, todos vão ver, a gente vê que a situação se transformou, tem muita transmissão interpessoal, a gente está tendo um aumento muito importante de casos, e a gente vê que se a gente não tomar essa medida, a gente vai continuar a ter, assim, essa pandemia vai se manter. Então a gente não vai conseguir ter um controle, não vai conseguir fazer com que isso daí atinja esse platô, o número vai continuar aumentando. Se a gente vê que está nesse momento, aí sim são cancelados todos esses eventos, a gente fecha escolas. Algumas instituições já se adiantaram nesse quesito, né? Teve algumas escolas que já fecharam, teve algumas faculdades que já fecharam, outros só estão abolindo eventos, na verdade, de congregação, então congressos e outros nessa linha. Mas, a princípio, o que eu recomendo que a gente faça? Não tenha pânico, com motivo algum, né? Não está ainda nesse momento, e ficar sempre observando quais são o que os órgãos oficiais vão falar, né? Mesmo que a gente está falando aqui, né? Eu sou só uma pessoa, eu não posso presumir que eu sou maior do que o Ministério da Saúde, que todas as vigilâncias epidemiológicas. Então, os órgãos oficiais que a gente deve sempre se relatar são as nossas vigilâncias e o Ministério. O que foi falado por eles, então, não, agora é o momento então da gente fechar, agora é o momento da gente mudar esse paradigma que a gente está fazendo, a gente vai mudar as regras de uso de máscaras, ou seja, o que for. E aí a gente sempre tem que ter eles como base, evitar sempre usar qualquer notícia de WhatsApp que a gente recebe, a menos que seja sim um documento, porque eu vi que circulou hoje também, e eu fiquei muito feliz, um documento, uma norma oficial da Sociedade Brasileira de Infectologia. Isso é um documento oficial, isso é um documento informativo que de fato tem um conteúdo que eu consigo endossar como correto, né? Então isso vale a pena a gente circular. Outras mídias que a gente não tem muito como dizer, então só áudios ou notícias, outros sites que a gente não, assim, até pode saber a procedência, mas que não necessariamente são sites voltados para essa parte da área de saúde, é um pouco complicado. Não que todos sejam fake news, mas acaba muitas vezes caindo assim, talvez no âmbito de ser meias verdades. É uma coisa que era uma verdade, né? Assim, algum dado ponto aquilo tem uma validade, mas é extrapolado, acaba perdendo um pouco o enfoque, ganha às vezes um tom sensacionalista, ganha um tom alarmista, e isso acaba gerando mais preocupação do que resolvendo a situação. Então, o que eu sempre recomendo é sempre levar em consideração isso. As sociedades, né, o que os especialistas, por assim colocar, têm a dizer, e o que o Ministério da Saúde tem a dizer. E as de vigilâncias epidemiológicas locais. Eles são as autoridades máximas, e se chegar um momento que eles falarem, não, agora nós temos sim que fechar as escolas, temos que fechar, temos que fazer um isolamento social um pouquinho mais agressivo, aí eu concordo que sim, esse é o momento. Mesmo considerando que a gente vive um momento aí de enfrentamento político e tudo mais. Sim. As pessoas que compõem esses ministérios, compõem esses órgãos, mediante a gravidade que a gente está lidando, são pessoas extremamente técnicas. Sim. Tá? Então,
tem bravatas políticas. Eu li uma coisa bem interessante, falando assim, contra o corona o Trump não tem Twitter, né? Então, assim, no fundo é um pouco isso, mas assim, essas pessoas que determinam essas normas, não é uma pessoa, duas, assim, é um grupo de pessoas que determinam, olha, é melhor fazer desse jeito, porque está acontecendo isso, as repercussões podem ser dessa natureza, mas é importante que as pessoas tenham esse entendimento do que é um platô, por que a gente está tentando esticar esse momento, que as pessoas podem ter risco de infecção, mas na verdade assim, o que a gente está tentando evitar é as pessoas com maior risco, maior gravidade, aparecerem todas juntas, né, no hospital, porque a gente não vai ter condições. Né? A gente não vai ter condições de cuidar todas juntas ao mesmo tempo. Né? Algo interessante para a gente também tomar como reflexão é que sempre tem alguns pontos positivos em tudo isso. Né? Então, além de tudo isso que a gente falou, de limpeza, civilidade e tudo mais, tem pontos bem interessantes podem ser levados em conta, que as pessoas também elas estão começando a entender o que é ficar em casa. Né? Vou ter que ficar em casa, né? Parece uma praga, vou ter que ficar em casa, vou ter que ficar cuidando do meu entorno, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, sim. Né? Tem muita gente, meus amigos que trabalham em outras empresas, eles falaram, olha, as grandes empresas estão recomendando que você faça home office. Né? Vai fazer home office porque o risco de viagem, não é. Várias empresas, como todos nós sabemos, já cancelaram viagens internacionais, tudo. Isso traz repercussões econômicas, sem dúvida, né? Sem dúvida, mas é temporal. Né? Então, a gente salva algum condicionante diferente. O vírus tem muita capacidade de mutação? Tem, todo é um vírus, né? Vírus, de uma forma geral, eles têm capacidade de mutação. É um pouco difícil da gente afirmar especificamente com relação a esse vírus. Então, assim, se vai ter uma capacidade extrema, a gente sabe que tem cepas diferentes, então geneticamente falando, são um pouco diferentes umas das outras, mas que no final são a mesma doença, né? Eu não me preocuparia com isso nesse momento. Eu acho que assim, a preocupação não deve cair em cima do se o vírus vai ou não mutar, se o vírus vai ou não ficar mais ou menos perigoso. Eu acredito que a preocupação tem que ser em torno do eu vou me proteger, vou proteger o meu ambiente para, independentemente do que seja, eu não passar. O vírus pode ser o mais forte do mundo ou o mais fraco. Se você se proteger corretamente, se você tomar as medidas, ele não vai passar. Porque vírus não são mágicos. A gente muitas vezes não compreende porque a gente não enxerga, então tem um pouco de medo, porque é algo que realmente é invisível, né? E esse do invisível causa um pouquinho de desconforto. Mas não é algo que, se você se proteger corretamente, você vai ter risco de pegar. E é um apreço pela comunidade, né? É um apreço pela comunidade. Olha, como é que eu cuido do meu próximo? Exato. A gente vê isso muito, principalmente assim, nas culturas orientais. Agora é um pouco mais difícil. Se você procurar a cultura de máscara, você só vai encontrar imagens de gente usando por causa do Covid-19. Mas em outros momentos, se você procurar, você vê que assim, os orientais eles têm muita a cultura de se você está gripado, você não deve sair em público, você não deve ir para o seu serviço. Inclusive em outros lugares da Europa também é condenável você ir gripado trabalhar. Porque você vai passar isso para outros. O problema não é você estar doente, o problema é você passar isso para frente. Uma pessoa doente transmite, dependendo do agravo, para diversas outras. E isso que é o complicado, né? Então, esse uso de máscara por pessoas doentes, esse apreço social, essa coisa do viver pelo outro, né? De fazer não por mim, mas pela sociedade. Isso é uma coisa que precisa ser como uma cultura de uma forma geral. Tanto a gente vê que isso não é uma cultura, que a coisa se espalhou da forma com que se espalhou, né? A gente pensou mais em si mesmo e falou assim, o que eu tenho que fazer para me proteger? Eu tenho que usar máscara? E agora a gente está numa situação que a gente está com dificuldade para comprar máscara para suprir a nossa demanda hospitalar, em troco de pessoas que não necessariamente precisariam estar usando máscara. E a gente está com sérios problemas porque a gente eventualmente vai ter essa escassez. Ainda temos material, ainda temos tudo, a assistência está funcionando como deveria. Mas se continuar nesse ritmo, a própria China não está produzindo tanto. Todas as pessoas comprando indiscriminadamente porque tem medo de pegar e não de proteger o ambiente. Isso vai eventualmente gerar um problema, né? E é isso que a gente quer tentar evitar, tentar conscientizar um pouco mais com essa relação. Alguma mais pergunta, gente? Pode?
Tá. Sim. Ó, com relação a isso, assim, eu não, até por causa da vigilância, eu não posso passar por cima da vigilância, eu não posso falar quantos casos eu já vi ou deixei de ver. O que eu posso afirmar é, a gente não tem nenhum caso, até o que eu tenho ciência hoje, pelo que foi visto, nenhum caso confirmado em Atibaia. E eu sei que a gente já teve casos suspeitos, sim. Porque, na verdade, a abrangência de casos suspeitos é muito grande. É qualquer pessoa que voltou viajando de zonas de transmissão e está com sintomas respiratórios. Considerando que um avião é um ambiente fechado e que a gente tem muito contato, e, na verdade, a gente ainda não tem tanta essa cultura da higienização das mãos, a enorme maioria das pessoas volta com algum grau de sintoma respiratório, que não febre junto, mas coriza, até às vezes uma rinite que a gente coloca, ou uma sinusite por causa do próprio ar-condicionado de longos tempos de viagem. Então, suspeitas a gente teve diversas. Não necessariamente que a gente teve confirmação, mas mais uma vez, mesmo que a gente tenha, não é algo que por si só é alarmante, é algo que a gente teve que levar como, bom, tudo bem, a gente tem na região, legal, vamos continuar lavando as mãos, vamos continuar intensificando os cuidados para evitar, garantir que seja um só ou o menos possível, né? Mas... Sim. Vocês já falaram, mas uma pessoa contaminada, sim, uma vez, pode pegar novamente ou não se sabe ainda? Isso, então, é um pouco difícil da gente falar ainda, né? Na maioria dos vírus, quando você tem uma infecção, você acaba desenvolvendo algum grau de imunidade, pelo menos para aquela cepa, né? No caso do corona, do Covid, a gente está tendo relatos, eu já vi que tem alguns relatos de pessoas que adquiriram novamente após. Não são relatos assim, tem milhares de pessoas que estão vendo isso. Eu vi relato de uma pessoa, 2 pessoas, e então as circunstâncias no qual esse diagnóstico foi feito, eu desconheço, né? Foi coisas para a gente pensar lá do começo da epidemia no Japão e na China. Então, assim, factualmente, vai ter reinfecção? Difícil da gente afirmar ainda, né? O que eu sei é, se você já teve essa infecção, possivelmente você vai ter algum grau a mais de resistência. Não é por isso que você deve se expor de forma alguma, deve continuar com todas as medidas. Então, já tive infecção, preciso então continuar lavando as mãos, preciso continuar? Sim, porque é que nem a gente falou, você está protegendo a comunidade, não só você. Então você está evitando talvez até de passar alguma outra coisa. Não porque você teve coronavírus, você não pode pegar uma influenza e passar isso para mais pessoas. Então você continua tendo necessidade dessa higienização, continua tendo necessidade de tudo isso, independente se teve ou não. Imagina. Isso, o que na verdade esses 14 dias, o que a gente fala, né? O tempo de manifestação da doença, uma vez que você apresentou ela, então você se contaminou, o tempo médio de apresentação dela é de 5 a 7 dias. Então, mais ou menos 90% dos casos vão apresentar nesses 5 a 7 dias algum sintoma. É relativamente rápido, como uma gripe mesmo. Mas existem relatos que até 14 dias você pode ter alguma apresentação. Então, o que a gente fala em 14 dias? Você chegou e você não teve esse contato. Você não está sentindo nada, mas você acha que você se contaminou. Se em 14 dias você não apresentou nenhum sintoma, você não se contaminou com certeza. Isso não tem problema. Se até esses 14 dias você apresentou, então possivelmente você se contaminou com influenza ou Covid-19, aí você vai ficar nesse isolamento social até não ter mais os sintomas respiratórios, né? Por via de regra, para não confundir ainda mais, a gente continua falando em 14 dias, que daí a gente garante que assim, o curso de duração dessa doença, ou ela caminha para melhora clínica, não tendo mais sintomas, e se você não está espirrando, você não está recatarrando, você até pode ainda ter o vírus no seu corpo, mas você não está transmitindo ele. E como a gente já falou, todo mundo vai lavar a mão, todo mundo vai fazer essas medidas, então você não vai ter risco de passar, mesmo a aerosolização, você não vai espirrar. Então, pronto, você não está mais transmitindo ele, você está resolvendo essa situação. A pessoa, então, que pegou a doença e ficou 14 dias doente, pode ser que ela não saiba que seja, pode ser que ela pense que seja uma gripe comum e está passando Sim. para todo mundo. A enorme maioria das pessoas vai pegar
e a gente não vai acabar sabendo, porque assim, ainda não foi a medida adotada, mas considerando o que aconteceram em outras epidemias, outras coisas que a gente teve, a gente teve que parar de testar todos os pacientes que eram suspeitos, porque a gente não tem laboratórios suficientes para fazer isso, a gente não tem kits, né? A demanda é muito grande e as outras doenças continuam acontecendo. Então, na verdade, a gente fez, por exemplo, no caso da H1N1, a gente internava os pacientes e pacientes internados eram testados para H1N1. Continua sendo dessa forma. Então, esses pacientes mais graves que eram notificados e internados, porque isso é o que a gente considera como uma pandemia, né? É isso que muda nessa terminologia. Não é só um nome que a gente muda e fala, ah, então tudo bem, agora é pandemia. Quer dizer que a gente muda a nossa forma de encarar isso, né? A forma de enxergar como está funcionando. Então, sim, vão ter vários casos que vão ter um quadro gripal, não vai ter como fazer o exame pelo Estado, poderá ser feito particular, se alguém por assim desejar, né? Mas que vão ter, vai seguir o curso da doença normalmente, né? E possivelmente foi Covid-19 e nunca fez um diagnóstico formal, ou que, na verdade, nunca nem teve sintomas. Então, se infectou, não apresentou absolutamente nada, porque o sistema imune foi o suficiente para não desenvolver nada, ou sintomas muito frustros, apenas uma dor de garganta, um desconforto, coisa muito leve, que durou 1, 2 dias, às vezes até associou a um pouco de mal-estar, alguma coisa que comeu, e ficou por isso mesmo, né? Pode, assim, ter risco de transmissão. Então, mais uma vez, por isso frisando, a importância que é todo mundo tomar essas medidas. Não é só se eu estou sintomático que eu preciso lavar a mão, que eu preciso cuidar do meu ambiente. É em todo momento, porque você pode nem saber que você está doente. Então, aí não é para você. Você tá bem. O problema é, e o idoso que você visita, talvez a sua mãe, talvez o seu avô, você pode passar para eles, entendeu? E o seu próprio filho, que a gente já falou, não é grupo de risco, mas você também não gostaria de passar nada para ele, independente do que seja, né? Seus próprios colegas de trabalho, seu marido, a gente não quer que nada disso aconteça. Então, para isso que a gente precisa dessa precaução, não é verdade? Geralmente é neoplasias ativas, né? Bom, o doutor Isomar consegue até falar com mais propriedade disso. Em geral são as ativas ou aquelas que ainda estão com algum grau de imunossupressão, por qualquer motivo. O que é uma ativa? Ativa é a doença está presente ou você está fazendo o tratamento. Tá? Então, hoje o tratamento do câncer é um tratamento crônico. Tá? E esse tratamento, grande parte das vezes, ele modifica também seu sistema imune. Tá? Então, necessariamente a pessoa está imunocomprometida. Só está isento dessa categoria quem já saiu do câncer. Tá? Infectologista, né? De um infectologista. Sim, eu consideraria que seria interessante a gente evitar nesse momento, porque existem portadores assintomáticos. No nosso meio, a gente tem um certo número de casos confirmados, mas o número sempre tende a ser maior do que o que a gente tem. Esses são os casos que a gente tem ciência. Então, possivelmente é maior. Vai crescer? Com certeza absoluta vai crescer. Então, se a gente puder evitar esse tipo de contato social nesse presente momento, talvez seja melhor, né? Eu já ouvi recomendações falando em eventos maiores que 15 pessoas, né? Na prática, para ter transmissão, você só precisa de 2. Então, eu acho que é um pouquinho mais, assim, talvez de consciência nossa. Se a gente puder realmente evitar, é algo que assim, ia garantir que não vai passar para ninguém, até porque quando a gente faz um evento tão pequeno, são pessoas muito queridas a nós. Então a gente não quer de forma alguma passar isso para elas, né? A gente sabe o quanto é duro, a gente sabe que esse isolamento social é uma coisa que é muito difícil, e ainda mais num momento desses que tem tanto medo, tanta desinformação, tanta coisa acontecendo, a gente quer, na verdade, proximidade com as pessoas, mas é um pouquinho mais difícil, né? Se a gente puder evitar, é melhor. Imagina. E por quanto tempo? Essa recomendação, como que a gente está fazendo, né? Inicialmente, se você tiver, então, esse grupo de risco, então, viajou recentemente, ou teve contato com alguém que está em suspeita, ou tem alguém que teve caso confirmado, então você conhece alguém que foi confirmado para a Covid-19 e teve contato próximo com você, e você desenvolveu esses sintomas, que são febre, no caso assim, de viagens ou casos suspeitos. É febre e outros sintomas. Então, febre e coriza, febre tosse, febre e sintomas respiratórios.
Se você teve contato com alguém que foi confirmado, aí o risco é maior. Aí é febre ou outros sintomas. Tem que ter a febre ou pode não ter se você tem, claro, contato com outras pessoas. Isso é muito específico do sistema de saúde, né, do nosso âmbito da investigação no hospital. Então o que eu recomendo? Se teve algum sintoma nessa linha respiratório, tá com alguma coisa que tá sentindo que, nossa, parece que tá estranho, não tô me sentindo bem, tô com um sintoma respiratório, viajei recentemente, menos de 14 dias, então voltei de viagem em menos de 14 dias e tô com esses sintomas, a recomendação atual é que vá para um pronto-socorro para ser feita essa investigação, a gente levanta toda essa história epidemiológica, vê se tem realmente um nexo, a gente olha e fala, não, essa história é possível de ser Covid-19, para fazer a investigação, fazer todo esse isolamento, né, que a gente deixa muitos serviços, daí vai de serviço para serviço, mas em geral deixa um atestado desse período todo para ficar em isolamento social e faz essa investigação enviado para análise para a gente confirmar ou não o caso, né? Outros casos, voltei de viagem, minha empresa deixa eu fazer home office. Excelente, é perfeito. Não estou com sintoma nenhum, mas posso ficar em casa esses 14 dias? Deve. É excelente isso, porque a gente evita de ter outros contatos, né? Ou, tô em casa, mas estou com esses sintomas, mas não viajei para lugar nenhum, né? Também a gente recomenda que fique em casa. Normalmente, é o que a gente falou, é muito cultural do brasileiro não ficar, mas é só uma gripe, para que eu vou ficar em casa, eu não vou trabalhar se é só uma gripe? É o ideal, né? A gente sabe que no Brasil é muito difícil, tem muito profissional que é autônomo, se você não trabalha, você não ganha. Então, realmente é complicado, né? A gente conseguir dar uma orientação e a gente sabe que esse próprio controle é muito difícil. Mas a orientação que a gente precisa realmente é essa, é isolamento social. Não se expor, não expor os outros ao que pode ser a continuação dessa pandemia. Não vou trabalhar, vou ficar em casa, mas vou no mercado. Exato, não pode, é ficar em casa, não sair de casa, né? É isolamento social mesmo, não é legal, tô com um pouquinho de garganta doendo e ganhei 14 dias de férias. Então é completamente diferente disso, é realmente vou ficar em casa e não vou para lugar nenhum, vou ficar isolado, possivelmente até das outras pessoas da própria residência, se você está sintomático e os outros não compartilhar o mesmo ambiente. Que, aliás, é uma outra medida importante, né, que eu não citei lá, mas uso de objetos pessoais. Você não deve compartilhar sob hipótese alguma. Então, não compartilhar copos, não compartilhar toalhas, não compartilhar talheres, nada de objetos de uso pessoal devem ser compartilhados. Isso vai via de regra, na verdade, sempre, né? A gente deve utilizar. E os animais domésticos? Que falaram que eles podem... Isso. Assim, é um vírus que ele fez um leap, né? Ele passou de animais, mamíferos, né, que a gente tem, para seres humanos. Lá na China, em questão, muito provavelmente por causa da alimentação deles, eles não pelo que eles comem, mas talvez pelo método de preparo, por um preparo um pouquinho diferente, um paladar um pouco diferente que eles têm, uma carne menos cozida, isso aí levou a essa transmissão. Algum humano adquiriu, né? Esse vírus, ele conseguiu, por alguma mutação, ele entrou numa célula, ele conseguiu se multiplicar e assim deu início a uma doença. Ele mutou e entrou dentro do ser humano e por assim começou a difundir, né? Qual o risco que a gente precisa ter? Não é para a gente pensar assim, eu tenho um bichinho em casa, eu não posso mais ter o bichinho em casa. Não é, de forma alguma é isso. A gente não tem que se livrar dos bichinhos e nem nada. Isso é uma recomendação muito para nas regiões que a gente tinha lá, né? Essas regiões que inicialmente tiveram aquele mercado na cidade de Wuhan, esses daí são quadros que ele evitava, assim, não tenha contato com animais lá, porque eventualmente pode ser a mesma cepa que tem essa capacidade de mutação. Na prática aqui, não tem nenhuma recomendação específica para você fazer, mas assim, isso vai passar para os bichinhos? Não sei dizer, honestamente falando, assim, eu não tenho como afirmar que isso passa. É uma cepa que está passando entre humanos, pode ser que ela tenha mutado o suficiente para não ser transmissível para animais, pode ser que não, mas a moral da história é, não precisa se preocupar, se você tem um bichinho, tenha um bichinho, não tenha medo, pode deixar ele feliz do jeito que é, não tem nada demais. Não precisa, pelo amor de Deus, se livrar dos bichinhos, tá bom? Não façam isso, não é para matar bicho na rua, pelo amor de Deus, que nem aconteceu na febre amarela, não é vetor, não é isso, entendeu? Não precisa ter medo. Eles não, esse o Covid-19 não está no Brasil por causa de animais de estimação. Está no Brasil porque gente não lavou a mão.
Foi por isso que está aqui. Nossa, isso é ótimo. Uma grávida contaminada pelo vírus, o bebê corre algum risco? Então, inicialmente, a gente não viu nenhum estudo que ainda comprovou algum risco, como era no caso da H1N1, né? Que gestantes, puérperas tinham mais risco de desenvolver. Para o bebê em específico, como a gente falou, como é uma coisa muito nova, tem só 3 meses, a gente não tem tantos estudos em cima, né? Então é um pouquinho difícil de eu afirmar com certeza se tem ou não, mas a princípio, em tudo que a gente tem das projeções e tudo que a gente teve dos pacientes que foram contaminados, não se viu nada muito diferente da evolução do vírus em outras pessoas, né? Mais uma vez, não me exporia. Então, se está gestante, para que vai se expor a algo que a gente não tem o conhecimento suficiente para afirmar? Todas as medidas de proteção e, claro, evitar pessoas doentes, eu acho que é o ideal, assim, né? Não se expor a algo que a gente não tem certeza de como afirmar que não é danoso. Eu vi um release das grávidas, foram casos esporádicos, né? Então a gente não tem números ainda suficientes para dizer qualquer coisa, não houve maiores riscos, tampouco na amamentação, mas ainda está muito cru isso. A gente tem muito poucos casos de gestante para avaliar. Não teve impacto letal. Isso não teve. Isso. Nada. Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Alguma moral da história? Além de lavar as mãos. Eu tenho uma moral da história, Isomar, e que me chamou muito a atenção, porque é uma recomendação muito frequente que a gente faz, que pessoas doentes e crianças doentes permaneçam em casa. Sim. Não há necessidade de expor as crianças que não estão bem e as crianças que estão bem e os adultos que estão bem a qualquer tipo de risco, né? Nós todos ficamos doentes. A gente sabe o esforço que a gente faz para vir trabalhar resfriado, para vir trabalhar com dor de ouvido, para vir trabalhar com qualquer questão de saúde. E nós, como vocês bem disseram, nós não temos essa cultura e estamos perdendo acentuadamente de olhar para o outro e se preocupar com o outro. Então, acho que a moral da história é a seguinte: tem males que vêm para bem. Sim. Se a gente não aprendeu de um jeito, a gente vai aprender de outro. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que fica aí uma responsabilidade muito grande, que é a lembrança do nosso papel social como seres humanos. Não adianta eu só olhar para mim. Se eu quiser continuar vivendo entre humanos, humanizados, eu vou ter que cuidar da minha humanidade como eu cuido da humanidade dos outros, né? Para mim, a moral é essa. Não, acho que você está certíssimo. Acho que assim, traz muitas reflexões sobre qual é o nosso papel na sociedade. Sim. Justamente. Eu até vi um charge, na verdade, bem recentemente, que era justamente isso, né? É o coronavírus conversando com a gripe espanhola e com a peste negra, explicando assim, falando que o intuito dele não é causar a morte, o pânico, é mais trazer essas informações do despreparo que a gente tem com relação aos sistemas de saúde e outros, né? E os dois olhando com desaprovação para ele. Olha só, né? Que beleza. Mas é justamente isso, né? Assim, não longe de mim falar que isso é uma coisa boa, mas é algo oportuno, né? É algo que a gente consegue enxergar como talvez uma lição de moral um pouco mais branda, né? Que infelizmente está fazendo muito mais casualidade, muito mais mortalidade do que a gente gostaria, né? Então assim, a gente tem agora está chegando em 5 mil mortes, 4 mil e alguma coisa. Será que essas 5 mil mortes valeram a pena para a gente aprender que a gente precisa lavar a mão e não ficar indo doente para os lugares? Que a gente precisa ter essa empatia com o próximo? A vida deles valeu isso? Entendeu? Valeu esse preço? É uma coisa para a gente pensar. É uma lição que, assim, a duras penas, muitas pessoas estão pagando. Sim. Né? E, assim, todos os que não faleceram, mas que ficaram em UTI, que tiveram medo, que todo o medo que isso está causando, todo o desespero, todo o problema que vai causar, na verdade, o impacto mundial na economia, tudo, né? As mortalidades são a pior parte, mas são uma parte. Tem muitas outras coisas envolvidas nisso tudo. Então tem muitas outras coisas que estão acontecendo em conjunto e que ainda vão, infelizmente, acontecer, que a gente tem que levar em consideração. A moral da história é justamente essa. Nós, como uma sociedade, não só falando em Brasil, mas falando
de uma forma global mesmo, precisamos aprender a lidar com esse tipo de coisa de uma forma talvez mais civilizada, né? São vírus, espalham, são coisas que ele é feito para isso, ele vive, por assim dizer, desta forma. Mas nós temos que aprender a usar o nosso conteúdo pensante, né? Para ser um pouco mais espertos que eles. A partir do momento que a gente não é esperto que uma coisa que mal se considera viva ou morta, porque não é nenhuma célula, eu acho que a gente talvez precisa repensar alguns conceitos que a gente está fazendo.